é um prazer estarmos aqui hoje com o professor Esper Cavalheiro. Esper é médico, professor emérito do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele se formou nessa universidade, obteve os títulos de mestre e doutor, fez um pós-doutorado na França pelo CNRS e na Itália pela Universidade degli Studi di Roma. É especialista em epilepsia e neurociência, tem mais de 500 artigos publicados. Além de um pesquisador renomado, também tem uma longa carreira como formulador e gestor de políticas públicas. Foi secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi presidente do CNPq e assessor da presidência do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Coordenou também o programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociências da Unifesp e criou o primeiro Centro Nacional de Estudos de Neurologia Experimental. Mais recentemente, Esper participou da criação da ELUM, um experimento novo, uma escola superior interdisciplinar em ciência, localizada no Centro Nacional de Energia e Materiais em Campinas. E coordenou o Plano Nacional de Pós-Graduação para os rumos do país até 2030 e atualmente é professor do Programa de Ética e Integridade em Pesquisa da Diretoria Científica da FAPESP, assessor da FAPESP. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Pacheco. Muito obrigado. Professor, como é que o senhor médico escolheu a carreira de pesquisa e não clínica? Como foi essa escolha? É interessante essa colocação de não ter escolhido a carreira clínica, porque eu fiz um montão de clínica. É que quando eu terminei a pós-graduação, que eu ia prestar o concurso de residência, que estava todo mundo da neurologia já me esperando para fazer a residência, o esquerdo chegou na Escola Paulista e estava precisando de um pós-graduando e o professor me apresentou para ele como possivelmente um pós-graduando. E aí eu tive que escolher, ou fazia a pós-graduação ou ia fazer a residência. Depois eu fiz simultâneo durante o doutorado, não durante o mestrado, mas não fiz residência, eu fiz especialização aí, que era possível no meu acordo com o professor esquerdo, que era uma oportunidade que não se perde. A época que ele chegou, ele tinha 37 anos e já vinha com uma fama de pesquisador, com uma linha inédita de pesquisa em aprendizado e memória, que depois se revelou no Brasil um grande pesquisador, mais ainda do que já era à época. Então eu não tive jeito, não tive nem coragem de dizer não. Para quem fazia sistema nervoso, era uma pessoa que podia acrescentar muito na minha formação. E foi por isso que eu escolhi, naquele momento, ir para o mestrado e não para a residência médica. O seu trabalho de pesquisa sempre foi na direção de epilepsia e indo não, na direção... Não. Qual que foi a sua... Com o esquerdo foi o que ele propôs. Ele precisava terminar um trabalho que ele tinha já iniciado fora do Brasil, que ele vinha dos Estados Unidos, e ele tinha uma ideia de alguns fatores que influenciavam a cadeia de aprendizado e quais eram as estruturas. E ele tinha necessidade de pôr isso em prática e fazer alguma coisa. Então ele me propôs exatamente um trabalho, ele falou, eu vou para a Argentina, que ele era argentino naquela época, ele ainda era argentino, ele ia visitar o pai e falou, lê esse paper que eu acabei de escrever nos Estados Unidos e vamos continuar daí. Eu li, não entendi nada, né? Quando ele voltou, eu falei, não entendi nada, ele sentou e me explicou. Mas era uma coisa muito interessante que virou minha tese de mestrado, esse trabalho, e eu passei todo o tempo com ele fazendo aprendizado e memória, de várias abordagens dentro da linha que ele mesmo trouxe. E aí, logo depois que eu terminei o doutorado, ele saiu da Escola Paulista, ele foi para o Rio Grande do Sul, aliás, ele foi um ano para o Canadá e depois ele foi direto para o Rio Grande do Sul, para estabelecer lá com a família, com os filhos, com a mulher, era gaúcha, né? Doutorado você continuou na mesma linha de pesquisa? Na mesma linha de... Aí, quando ele foi embora, que eu estava mais dedicado à clínica aí, porque eu já estava envolvido com a minha formação, e eu tive a sorte de pegar um ídolo para seguir atrás também na neurologia, eu sempre tive muita sorte nesse caminho, que era o professor Zuckerman. O professor Zuckerman, ele era o neurologista responsável pelos casos de neurologia que não aconteciam na neurologia. Então você andava o hospital inteiro, do térreo ao último andar, vendo neurologia na ortopedia, vendo na maternidade, vendo no recém-nascido. Então era uma escola. E ele era uma escola, né? Ele olhava e dava o diagnóstico só com a história, quer dizer, o que ele era fantástico. Então para mim foi um aprendizado talvez muito mais eclético e muito mais da vida do que aquilo que se você está sempre dentro de uma clínica de neurologia, onde você já espera dor de cabeça, já espera a crise, já espera... Mas a universidade também nessa época devia ser um lugar fantástico.
A Escola Paulista era fantástica. Eu acho que, aliás, nós tivemos a celebração há pouco tempo dos 50 anos de formado. E nós nos encontramos com o paraninfo da turma, que hoje tem 80 e poucos anos. E a gente dizia para ele, cada professor era uma entidade em si. Você, depois do doutorado, foi para a França e para a Itália? Não. Quando eu terminei o doutorado, o Esquerdo foi embora e eu tinha acabado de ser contratado, passado num concurso de professor assistente, e aí me disseram, o curso é todo teu, de neuro, né? Então eu não podia sair. Então eu tive que esperar que os professores se recompusessem para dar aula de neuro, e eu fiquei 2, 3 anos sem poder sair, que era o meu acordo com o chefe de departamento para dar aula. Então, quando os professores que estavam fora estavam voltando já do seu pós-doc, aí eu saí. E aí eu fui para o pós-doc. Mas foi ótimo, porque dar aula eu acho que é uma experiência, dirigir um curso inteiro, né? Quando você pega o curso, que você dá da primeira até a última aula, você revê muito mais, você tem muito mais condição de interagir com os alunos, o que eu acho que é ótimo. Essa coisa de cada um dar uma aula nunca foi a minha, né? Você dá aula do neurônio 1, eu dou do 2, eu dou do 3, não tem. Eu gosto de dar aula de tudo. E como é que você chegou na neurociência? E, a propósito, qual é exatamente o neurociência é uma palavra muito mais moderna, porque quando eu comecei a neurociência não existia. Era a fisiologia do sistema nervoso, a anatomia do sistema nervoso e a neurologia, né? Essa palavra foi cunhada quando você percebe que o sistema nervoso ele é uma rede que se contata com tudo no mundo, né? Ele tem os olhos, tem o ouvido, tem a sensibilidade, você interfere em qualquer coisa no mundo. Então, não há limite entre tem a neuro vai desde, digamos, da genética do neurônio, como é que ele funciona, até a relação social entre as pessoas que se faz através do cérebro. Então, tem um leque, né, de possibilidades. E todas essas disciplinas, todos esses campos, digamos assim, olham o sistema nervoso, cada um do seu ângulo. Daí se criou neurociência, porque ela é muito mais ampla. Daí se expandiu para outros, né? Hoje nós temos cardiociência, pneumociência, porque é tudo a mesma coisa. O sistema nervoso começou por aí e aí se criou a sociedade. A primeira sociedade brasileira não chamava isso, chamava de neurobiologia, porque depois a neurociência foi criada como palavra. E como é que essa carreira de pesquisador e professor desembocou em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde o senhor trabalhou com o Pacheco? Quer dizer, como é que foi essa trajetória? Eu estava numa escola que era uma escola. É uma área da saúde. Só tinha ali os 5 cursos básicos, era biomédica, medicina, enfermagem, ortótica e fonoaudiologia. Era tudo muito ligado à saúde. E nós vivíamos muito bem. Ela era uma escola especial e nessa categoria, como era tudo centrado no mesmo bairro, que é a Vila Clementino, não existia muita separação entre clínica e básica. Todo mundo se encontrava no bar, todo mundo que tinha dúvida da clínica perguntava para o clínico, né? Todo mundo que queria saber alguma coisa da área básica encontrava, falava como é que é o receptor disso, ou como é que age essa molécula desse remédio. E aí a pesquisa, que hoje se chama de translacional, já ocorria naquela escola, porque as pessoas faziam teses juntas, o aluno da básica ia para a clínica, porque lá tinha perguntas interessantes que ele podia responder no laboratório. Então, isso levou a escola a um patamar que era imbatível no Brasil, né? Naquela época, pelo menos. E era uma delícia, com a qualidade de professores, né? A gente circulava, não tinha, né, a disciplina, o departamento, nós não chamávamos nada disso. Para nós tudo era muito convergente, com o que a gente fala hoje, né? Então, essa coisa foi quando a escola criou-se a Universidade da Saúde. Foi a primeira Unifesp que não tinha esse nome. Era a Universidade da Saúde de São Paulo, que foi criada nos anos 80, eu não lembro muito bem se era 83, 84, 85, mas nesse período, antes de virar uma universidade, mas era só da saúde. E nisto, eu que já era o coordenador da pós-graduação, que se chamava assim, virei pró-reitor de pós-graduação.
E na primeira reunião que me chamaram, porque nós não íamos às reuniões dos pró-reitores, porque nós não tínhamos pró-reitoria, nós éramos uma coordenação. Aí eu fui o primeiro a pôr o pé. Saí de lá presidente do Fórum de Pró-Reitores. Quer dizer, só porque eu falava as coisas que a gente fazia, todo mundo achava que era o máximo, né? E aí eu saí pró-reitor, de presidente do Fórum, e aí foi ótimo, porque presidente do Fórum de Pró-Reitores, primeiro, para alguém que só estava na área de saúde, conhece outras áreas do conhecimento. Nós não sabíamos o que era ter ciências humanas, ciências, não tínhamos a menor ideia. Então eu encontrava esses pró-reitores de outros ambientes e era um debate acalorado, interessante. Aprendi muito com todos eles. À época eram poucas as universidades, eram exclusivamente as públicas que tinham pós-graduação e as PUCs. Nenhuma outra tinha pós-graduação, então era 30 pessoas, 40 pessoas no máximo, não é? Muitas das federais ainda não tinham nem pós-graduação, porque não tinha pessoas para criar pós-graduação. Então era um grupo pequeno que discutia pós-graduação de uma forma muito dura, muito concentrada e apaixonada. Eu lembro, inclusive, quando foi reitor da USP, um dia o reitor da USP, que daqui a pouco me veio o nome dele, convidou o professor Elegídio, que era o nosso reitor, então, dessa escola, dessa Universidade da Saúde, para discutir lá, para ir almoçar com ele na USP. Nós fomos lá e ele, depois do almoço, no meio do almoço, ele fala, chamei vocês aqui para perguntar uma coisa, como é que vocês fazem para todo mundo trabalhar lá e fazer projeto de pesquisa? Não era o Goldenberg? Não era o Goldenberg. É uma coisa, que os nomes me fogem. Melfi, Goldenberg. E aí, o doutor Hélio, que sempre foi muito simples, né? Uma pessoa muito pé no chão, falava assim, professor, eu não sei. Eu sei que eles brigam para conseguir um espaço lá para trabalhar. E eu fico lutando para conseguir uma casinha aqui, uma casinha ali, porque todo mundo quer trabalhar lá, eu não entendo o que eles querem trabalhar. Então não tinha a mesma coisa, a gente era apaixonado por essa interação e isso tudo. E tinha gente boa em todas as áreas, era uma coisa, né? Eu lembro de Helena Nader, né? Hoje a presidente da academia, saindo do laboratório de bioquímica, indo para ortopedia para discutir o que ela encontrava nas moléculas lá da cartilagem, sabe? Que era muito integrado isso para nós, era o natural. E para mim, então, foi muito natural começar a ver quais eram as dificuldades da neurologia. Quando você entra na neurologia, você tem um simples refrão naquela época, hoje não. Na neurologia, ela é um grande lugar para maravilhosos diagnósticos, mas zero tratamento. Porque a gente não tinha como mexer no cérebro, a mão no cérebro. As drogas eram muito sintomáticas e não drogas que interferiam com o curso da doença, não tinha isso. Então eu falei, mas como é que a gente pode viver desse jeito? Eu não quero fazer uma coisa que eu só vou dar remédio para tapear o sintoma e não tratar o indivíduo. Aí chegou numa discussão que eu estava na neurologia, fazendo meu trabalho, e aí comecei a ver que a epilepsia tinha um gap muito grande. A gente não tratava a epilepsia como a gente não trata ainda hoje, a gente trata convulsão, a gente trata sintoma. E isso me pegou muito no pé, porque eu via que primeiro os próprios professores tinham vergonha de pôr na ficha paciente com epilepsia. Né? Diziam paciente com crises, porque o nome era muito péssimo. Era uma pessoa que tinha estigma, que tinha problemas ou porque era do Deus ou porque era do demônio, aquela crise, né? Não tinha tratamento, então era o quadro até aquela época muito ainda ia para hospitais psiquiátricos, né? Porque não era meio limítrofe entre uma coisa e outra, e eu me incomodei muito e aí eu resolvi fazer isso. Quer dizer, esse foi o gancho para eu pegar a epilepsia, porque eu sentia que a epilepsia, sim, me dava a chance de pegar o gene e o ambiente social da estigmatização do paciente com epilepsia e como é que ele vive. Aliás, é que estou fazendo hoje muito a retórica, né? Como é que a palavra da epilepsia na mão porque eu tenho uma aluna de pós-doc da FAPESP fazendo isso hoje, como é que é a narrativa das pessoas com epilepsia e da família e do médico em relação a esse caso. É muito interessante. Então foi por isso que eu terminei lá. Deixa eu voltar lá para o período que você passou morando fora. O
que você foi fazer na França e na Itália? Então, na França eu já estava bem envolvido com a epilepsia, eu tinha, logo depois, enquanto eu estava esperando o meu dia de sair para o pós-doc, eu comecei a desenvolver um tema que era um amigo do esquerdo, inclusive, que fazia no exterior, que ele aplicava estimulação numa região cerebral repetidamente, sem aumentar nenhuma vez, o mesmo estímulo exatamente, né? E um dia o animal tinha uma crise. Mas, o que queria dizer isso? Um estímulo que não dá nada na primeira vez. Se você repete 100 vezes, você tem uma crise, o cérebro aprendeu a responder de uma outra forma. O que é aprendizado? Você mudar o padrão de comportamento. E quando você muda o padrão de comportamento, era isso. Então, essa técnica de epilepsia se juntava com aprendizado, memória, que era tudo que eu estava fazendo, então comecei a fazer isso. Quando eu pedi a primeira verba para a FAPESP, eu era bolsista da FAPESP, tanto no mestrado como doutorado, como pós-doc e assim por diante. E aí eu pedi a primeira verba para a FAPESP, que eu consegui naquela época, era pouquíssimo dinheiro, né? Era muito restrito, né? E que eu consegui comprar algumas pipetas automáticas, que eu achei o máximo, né? Aquela que você põe, não precisava chupar nada, é tudo automático, achei fantástico. Mas, e aí eu fiz isto e aí eu queria continuar estudando isso na França. Na França não, eu queria sair para o Brasil para continuar estudando esse aspecto de aprendizado, memória dentro da epilepsia, como é que o cérebro aprende, o cérebro normal, como é, não de uma pessoa que tem geneticamente uma determinação, mas uma pessoa que não tem nada, como é que o cérebro aprende a responder com uma crise epilética. Isso para mim era apaixonante. Aí eu tinha dois locais, ou para o Canadá, lá em Calgary, que tinha um grande grupo, que tinha livros, grandes simpósios, ou em Paris. Aí eu tinha uma professora que era maravilhosa, era uma professora que eu depositava toda a minha paixão humana por ela, que ela era uma grande eletroencefalografista, a quem eu substituí na neurologia, eu fui chefe do eletro. E aí ela falou para mim, não, você vai para a França. Eu falei, por quê? Porque você não pode imaginar o que é morar na França. Eu já fui. O Canadá é uma coisa, é uma ilhazinha naquela época, nos anos 80, 78, né? Paris é outra coisa. Você não vai só para trabalhar, você vai para ter uma vida. E ela virou para mim, agora é tua vez de desasnar. Ela me falou. Eu falei, então eu vou. Aí eu escrevi imediatamente para esse professor de Paris, que por acaso era o presidente da Sociedade Internacional e que era um marselhês vivendo em Paris, que era maravilhoso, né? Porque é todo aquele jeito meio italiano, meio marselhês, que é muito mais simpático do que... E ele foi uma grande figura também. Acabei ficando 3 anos. Lá. E Paris correspondeu às expectativas? Muito, muito, porque foi esse professor de Marsella, o laboratório dele era a 35 quilômetros de Paris, que era em Gif-sur-Yvette, que é onde tinha o CNRS, né? E aí eu chego, falei, professor, vamos procurar um lugar. Ele falou, olha, pensa bem se você quer morar aqui, eu quero morar em Paris. Eu falei, por quê, professor? Ele falou, porque você, para trabalhar, você vai fazer tudo para chegar no local, no horário. No fim de semana, você vai estar tão arrebentado que você não vai pegar o metrô para ir para Paris. Então fica em Paris, toda noite você sai em Paris. Arrumei um apartamento perto da casa dele e todo dia ele me levava de manhã e trazia à noite. Então foi a melhor companhia porque eu aprendia para burro, a gente discutia ciência todo dia. Então foi uma coisa muito boa que ele me orientou. E aí ele dizia, como era no bairro, você vai lá ali comprar queijo, vinho você compra lá, sabe? Vai fazer esse peixe dessa forma em casa. Então era tudo muito interessante. E ele era casado com uma escritora, que também filha de um escritor, que era o Maurois, né, um grande escritor francês, e que teve o prazer de, enquanto menina, ela contava as histórias, eu ficava assim, né, de conhecer o Proust, que era amigo do pai. Então você imagina eu vivendo nesse ambiente que no Canadá não ia ter, né? Não, sabe? E aí conheci muita gente maravilhosa. Você fica 3 anos, volta para o Brasil? Eu fico 3 anos e antes de vir para o Brasil, porque do primeiro para o segundo ano, a FAPESP me deu o segundo ano de bolsa, o que era uma raridade. De pós-doc, 1 ano, acabou, aí eu fiz aquele chororô, deu um certo coisa, mas era o Oscar Sala, à época, e ele concedeu. Eu fiquei 2, e aí eu pedi para o CNPq que eu queria aprender uma técnica em Roma e fui para Roma direto. Saí,
porque eu queria aprender uma técnica de trabalhar com animal em desenvolvimento, que era muito difícil você fazer eletroencefalograma em animal. E aí eu queria ir, que tinha um único cara que trabalhava com isso no mundo, e era em Roma. Eu falei, bom, vou daqui de Paris para Roma, e aí foi uma outra descoberta, né? Outro mundo. Você acabou tendo um papel importante nessas instituições internacionais ligadas à epilepsia. Foi presidente, etc. Isso, foi muito interessante. Foi muito interessante tudo. Porque na Itália, principalmente, no qual eu fiquei 4 meses dessa vez, que era para terminar a bolsa do CNPq, então eu fui para lá, acabou, vou embora para o Brasil, que o Brasil já estava por aqui comigo, né? Você volta, para com isso, né? Pós-doc, a Escola Paulista já estava bem irritada. Mas aí eles me convidaram para fazer 3 meses por ano como professor visitante durante 5 anos. Então foi muito bom passar 3 meses por ano em Roma, né, como visitante, foi maravilhoso. Foi muito aí bom. Você volta para a Univesp, para reitor? Não, aí eu tive que criar um laboratório de neurologia experimental, porque era uma coisa que eu estava fazendo dentro do departamento de neurologia, né? E que o pessoal tinha os colegas que não eram muito afáveis com essa situação, que eu saía, ia para um laboratório, aí a escola resolveu criar a disciplina de neurologia experimental para que eu pudesse ficar lá. E aí foi bom, porque eu já tinha alunos de pós-graduação, o Luiz Eugênio, né, foi o primeiro que apareceu, querendo fazer esse tipo de coisa, e foi muito interessante. Foi muito interessante ver como aquele ambiente de discutir bases das doenças chamou tanta atenção dos jovens clínicos que vinham fazer pós-graduação, como do pessoal da área básica e queria manter essa ponte. Então eu tive vários alunos de pós-graduação que eram médicos clínicos, terminando residência, que queriam seguir, porque tudo era possível ali naquele grupo. Então foi muito bom, e aí eu construí esse laboratório. Foi muito difícil, não é nada fácil, como dizia o Hélio Egídio, tinha que arrumar uma casinha. E como é que foi sair desse ambiente acadêmico, desse ambiente de pesquisa e ir para Brasília? Então, eu acho que tudo isso foi quando eu estava no Fórum de Pró-Reitores. Acho que o trabalho foi tão... Tínhamos na CAPES, nós tínhamos já o Abílio, naquela época, foi a primeira gestão do Abílio na CAPES, e no CNPq era Tundícia, os dois. E o embate era uma época difícil de conseguir bolsa. Nós éramos poucos, como eu disse, de pró-reitores ou instituições. E a gente batia duro neles, né? Eles faziam isso e eu externava, como presidente do fórum, né? Eu externava muito, porque eu fui reconduzido, então ficou 2 ou 3 anos eu nessa posição, então era muito fácil debater com eles e conseguir coisas, né? De como é que eles tinham. E o Abílio ficava assim encantado com a minha forma de bater duro neles. Então acho que tudo isso me levou até que me chamasse. Aí foi esse senhor aqui, né? Foi muito engraçado esse encontro, porque eu estava... Você já o conhecia? Não conhecia o Pacheco, mas foi muito engraçado o convite. Eu estava na República Tcheca, eu estava em Praga, num congresso, e toco o meu celular, o primeiro celular de viagem que a Escola Paulista tinha me roubado, aqueles que dobrava, sabe? Que dobrava em dois. Aí toca, eu atendo, aí tinha uma senhora com um sotaque português falando assim: o ministro da Ciência e Tecnologia quer falar com o senhor. Eu falei: agora eu não posso, porque eu vou subir ao pódio, estou chamando o meu nome para fazer minha palestra. Pede para ele ligar depois. Como naquele congresso eu tinha ganho um prêmio pelo modelo de epilepsia, eu achava que o ministro da Ciência e Tecnologia quisesse me dar os parabéns. Chegou de noite, eu tinha até esquecido, fomos comemorar, para lá. Aí liga o telefone, aí já entra ele direto, o Sardenberg. Fala assim: o senhor não me conhece, eu não lhe conheço, mas eu quero convidá-lo para vir trabalhar comigo em Brasília. Falei: por quê? Não, porque o senhor tem uma reputação, não sei o quê, e eu quero que o senhor venha trabalhar. Quando é que o senhor volta para o Brasil? Falei: dia tal. Ele falou: bom, então no dia seguinte o senhor está em Brasília para a gente conversar. Falei: tá bom, eu chego, a gente conversa melhor quando eu voltar para o Brasil. Mas aí quando eu chego na Escola Paulista, que eu fui falar com o meu reitor sobre essa coisa, ele falou: não, o senhor está indo amanhã para Brasília porque ele já falou comigo. Falei: mas eu não quero ir, doutor Hélio, eu não sei se eu quero ir para Brasília. Eu estava no pique da minha ciência, não sei se eu quero ir. Ele falou assim: não, você vai, porque eu não vou aguentar você, daqui a uns anos, dizer para mim: eu não fui porque vocês me seguraram aqui.
vai. Se não gostar... Preventivamente. Você vai. Se não gostar, você volta, que teu cargo de pró-reitor está aqui. Se você gostar, você fica lá e ajuda a gente da Escola Paulista a estar bem representado lá. Então fui. E aí me deixaram chance, porque depois terminei a conversa com o Sardenberg, não vi o Pacheco nesse dia, mas estou lá, passo o Evandro Mirra com a Marisa Cassim e fala, vamos comer alguma coisinha antes de você ir embora? E me fizeram uma preeleição. Os dois. Então, você tem que vir com a gente, para lá. Aí, depois, a segunda vez que eu voltei, encontrei com o Pacheco muito seco. Ele não é uma pessoa que ele fala assim, oh, que bom que você veio. Não, você tem isso para fazer e vai fazer. Né? E eu acho que essa é uma coisa que eu devo dizer que para mim foi muito interessante, porque era política e programa de CIT que eu tinha recentemente visto no âmbito da pró-reitoria com os colegas das pró-reitorias que era a área que eu não conhecia. Eu conhecia a minha área, saúde. Então, foi essa coisa e que eu penei um pouco, penei para entender... Qual era o cargo? Qual era a posição que você estava ocupando? Secretário de Políticas e Programas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação foi colocado depois, mas era Ciência e Tecnologia. Políticas e programas era uma coisa... E principalmente institucional, o Ministério que ainda era novo, mas já tinha uma estrada corrida, como história do CNPq, ele tinha as coisas que eram para ser feitas, ele não dava espaço para você, sabe? Os secretários tinham exatamente uma tarefa que era dar continuidade a um montão de coisa, que você tinha que pegar. Eu lembro daquela coisa do gás estufa que tinha no refrigerador, eu lidando com isso, era uma beleza, você pode imaginar, né? O médico chegando para discutir o efeito gás estufa do gás que saía, que naquela época ainda tinha nas geladeiras, né? O gás que prejudicava. Então foi uma coisa muito interessante que eu tive que me adaptar muito depressa. E o Pacheco não dava folga, o Pacheco não dá folga. Cada dia ele tinha uma novidade, uma reunião, e chamava, e ele tinha as coisas. E ele fez... Tem um lance pitoresco. A versão do professor Pacheco. Não, agora eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu me lembro que você chegou em Brasília, você conversou com muita gente, coisa e tal, e você foi cada vez mais se encantando pela tarefa que tinha pela frente. Passado 2 semanas, você entra na minha sala e fala assim, não posso ficar. Você tinha visto quanto que você ia ganhar, quanto você estava perdendo de salário. E fala assim, você fala para mim, eu sou arrimo de família, coisa e tal, isso aqui é uma tragédia, assim, eu vou perder dinheiro, eu não consigo, tenho família para sustentar, etc, coisa e tal. Aí eu me lembro que eu viro para você e falo, olha, o decreto da sua atuação está na mesa do presidente, eu não vou tirar de lá, vai você. Não, porque foi muito engraçado, quando você descobre, né, que o salário de quando um federal vai para Brasília é simplesmente complementado. Então eu tinha o meu salário da Escola Paulista, que vinha, mas o complemento era uma merreca, né? Mudou muito ao longo dos anos, tudo isso, né? Então não tinha nenhuma vantagem real, porque você, né, tinha aquele dinheiro, mas era muito para você viver ali, tinha que comer fora toda noite, essas coisas todas. Então me pesou um pouco, mas era muito encantador, porque, é o que eu digo, né? Política e programa em CIT do Brasil, você vai do fundo do mar até o espaço, quer dizer, não tem nada que a gente não queira tocar, né? E principalmente com a riqueza que nós temos de grupos de pesquisa no Brasil todo, e que eu tive que interagir com pessoas. Por exemplo, me apaixonei por cada tema que eu ia discutir, eu me apaixonava ali com o pessoal, né? Giovan era uma paixão já naquela época. Mas acho que o relacionamento entre as pessoas no Ministério, e o Sardenberg tinha com o jeito dele, era um ambiente muito bom, afável, muito de companheirismo. O Sardenberg foi também um ministro que, quer dizer, como você vê como a pessoa faz a casa, porque ele era uma pessoa do Ministério das Relações Exteriores, mas ele tinha um respeito por cada um que fazia ciência e as sugestões dele nunca tiveram fora de rota. Não é que ele era um aloprado que pensava, não, ele pensava sério, ele lia, ele escutava, discutia com Pacheco, né? E você via que ele tinha uma harmonia com as pessoas todas. Às vezes ele me chamava, ele adorava conversar às vezes sobre temas. Ele então me perguntava coisas de neuro, assim, que era
porque ele queria saber, ele era um curioso da vida, então era muito interessante. Então, essa coisa para mim, mas o que dá susto para a gente é que você acha que você vai criar coisas novas, você vai encontrar a sua solução. E ali não, tinha aqueles programas que tem 30 anos acontecendo, né? Aquele LBA, do Startup da Floresta, aquelas coisas, o mar. Eu me encantei pela ciência do mar, juro que eu me encantei. Quando eu descubro todos os grupos brasileiros que tinha aquele navio da USP, depois queriam fazer, lembra, um novo navio, na época do próprio Lula, né, que iam fazer um navio, exploração, acho que nunca foi feito, né? E que era uma coisa... A Marinha comprou um. Mas era excelente essa discussão, porque você encontra pesquisadores de alto nível, você vai discutir nos ministérios que estão ligados a essa, né, Marinha para uma coisa, saúde para outra, e aí você vai e você encontra gente muito boa e muito dedicada. E foi o que eu falei para Pacheco logo na chegada, foi o momento em que eu acho em que o país tinha um grande grupo de políticos e pesquisadores, acadêmicos, digamos assim, que acreditavam que era possível fazer uma boa coisa com o Brasil. Desde o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, e todos eles que trabalhavam com ele. Quer dizer, às vezes que a gente encontrou com o Fernando Henrique era de uma sobriedade, de uma discussão tão séria e tão pensando no Brasil, o que é que precisava fazer. Quer dizer, eu acho que foi o primeiro presidente que pensou no aspecto realmente social. Ele tinha uma cabeça para pensar no social, mas como uma coisa de empoderamento do cidadão que não é simplesmente receber um salário, era empoderá-lo na sua competência enquanto ser humano e produzir alguma coisa ou produzir uma família um pouco melhor do que aquela que ele tinha naquele momento. Então ele era uma pessoa, né, uma pessoa brilhante. Cada vez que ele falava, eu achava fantástico quando ele ia fazer discurso, que vinham com um papelzinho pronto, ele largava de lado e começava, blá, blá, blá. Ele era uma pessoa e tinha um respeito, né, pelas pessoas, com tudo que ele... Por mim, ele não sabia nem quem eu era, a gente discutia, falava as bobagens, ele corrigia adequadamente, mas era um aprendizado de dia a dia. O aprendizado que eu tive em Brasília, nesses 4 anos, depois para o CNPq, para o CNPq, foi uma... Eu até briguei um pouco com o Evandro, porque eu falava, Evandro, você não pode sair do CNPq. Você já imaginou você terminar a sua gestão aqui, daqui 2, 3 anos, e falar, eu fui presidente do CNPq? É uma coisa, agora você vai para um organismo que está sendo criado, que ele não sabe o que vai dar. Que pode ser muito bom, e pode dar com os burros na água. E aqui para você, ele falava, não, vem você. Eu falei, olha que eu vou sair com... né? Vou apanhar, mas vou sair depois, como terminei a gestão como presidente do CNPq. Ele falou, não, vai lá. E eu fiz. Né? Tanto que na minha posse no CNPq, que estava o Sadeberg, todo mundo estava lá, aí eu falo, né, que aquele momento estava totalmente inspirado no Evandro Mirra. O Evandro Mirra tinha ideias de política científica também que eram maravilhosas. Você não precisava criar muito mais do que seguir aquilo que ele estava propondo. Quais eram os principais desafios naquela época, os principais problemas que o CNPq estava enfrentando? O financiamento foi o período mais difícil, que era 98. Né? 98 foi um ano difícil, né, do dinheiro. E para manter, porque vinha aquele crescendo, né, e de repente houve um problema internacional, né, de economia, que foi grave, e não tinha a possibilidade de crescer todas as demandas que o CNPq havia proposto. As bolsas do pesquisador, o próprio aumento do valor das bolsas que o CNPq pagava. Tinha aquele grande projeto também, que eram das bolsas de iniciação científica, que começaram naquela época no CNPq, o PIBIC, que se distribuía um montão de bolsas pelo Brasil todo. Todas as universidades federais tinham um quinhão, né, muito grande, e isso tudo foi difícil naquele momento, né, teve que fazer alguns cortes. Então essa é a pior coisa, quando o presidente tem que fazer alguns cortes. 98 foi um ano muito difícil por conta da crise internacional, depois você tem aquele ajuste fiscal, Candira, início foi chamado pacote 51, se faz um corte drástico nos orçamentos. Então a gente entra em 99 com um orçamento muito reduzido, no Ministério, no CNPq, em tudo.
Me lembro que a gente tinha o Pronex estava no Ministério do CNPq, a gente teve que estender o Pronex de 4 para 5 anos, porque não tinha dinheiro para pagar o Pronex. No final do ano, quer dizer, mas fim de 99 a gente começa a criar os fundos novos, e no ano seguinte a gente aprova no Congresso rapidamente vários fundos. Os fundos não resolveram o problema financeiro do Ministério naquela época. Na verdade, eles hoje têm muito mais dinheiro do que naquela época. Mas eles criaram um entusiasmo, um ambiente completamente novo, etc. E o CNPq mais demorou para recuperar o orçamento, porque os fundos estavam no FNDCT, então a FINEP começou a receber dinheiro, mas o CNPq ainda demorou. Mas eu acho que tem um período teve alguns rearranjos de orçamento, Milênio, pegando dinheiro do PDCT, do Banco Mundial. A presidência do CNPq, o CNPq é um lugar presidencial. Quer dizer, o presidente manda muito. E acho que você ver o mundo da ciência sentado na cadeira do CNPq é um privilégio. É verdade. Conta um pouco dessa sua experiência foi ótimo, na cadeira do CNPq. Aliás, logo que eu cheguei, falei, professor, aqui o senhor é o presidente. O senhor manda e até o porteiro obedece. Eu falei, eu não quero isso para mim. Né? Fiquei com muito medo. Toda essa competência eu não tenho. Né? Mas aí é muito interessante, porque existe toda uma diretoria administrativa. Quer dizer, aí você ganha um montão de bagulhos também. Né? Vem junto de tudo. Você é presidente, você pega o bom e o mal. E tinha várias coisas que vinham pela falta de dinheiro, que tinha pego todo 98, e aí em 99 você tinha que fazer ajustes de cortes, né? Mas foi muito interessante. Foi muito interessante porque eu mantive toda a diretoria do CNPq, não troquei ninguém, né? Era o Celso Mello, a nossa vice-presidente, a Abreu, né? E eu estou com os nomes tudo fugido, a Albanita, que estava lá, então tinha uma certa continuidade nas ações que a diretoria estava fazendo e sobria para mim aquilo que era que ninguém resolvia. Era muito complicado. Mas você trabalhar com aquele CD do CNPq, que tinha uma representatividade da academia muito boa, ele basicamente ali se discutiam os caminhos futuros do CNPq, em que apostar, em que não apostar, e todo aquele conjunto de coordenadores das áreas e tudo isso, que era um mar de pessoas, quando você tinha avaliação dos projetos, as bolsas de pesquisa, aquilo era uma farra, né? Uma farra de alta intelectualidade, porque as pessoas realmente davam muito sangue para aquilo, né? E numa época em que as diárias eram uma merreca, mal dava para você ficar no hotel e comer, não tinha dinheiro para nada, você dividiam quartos, era uma coisa muito interessante, mas o pessoal dava o sangue para fazer o trabalho daquelas 2, 3 semanas que se fazia esse tipo de coisa. E você aprendeu, eu aprendi muito. Eu aprendi muito porque, em seguida, o Pacheco, o ministro Sardenberg, resolveram retomar as reuniões nacionais, né, os congressos, as conferências nacionais de ciência e tecnologia, que foi outro banho de aprendizado, porque aí foi muito rico, né, esse momento de fazer um balanço real do que o Brasil tinha passado naqueles anos onde estava tudo meio sombrio, né, que não se sabia, né, que a gente vivia meio CNPq, aí veio o Ministério, e como é que tudo isso tinha se colocado junto com o surgimento de novas FAPs e assim por diante. Então, a conferência, foi a terceira conferência, que tinha tido 2 anteriores, mas que eu não estava lá. Foi a segunda conferência? Sim. Então, a primeira eu não estava lá, não lembro nem quem foi. Não, era no Renato Archer, ainda em 85. Eu não estava ainda preparado para frequentar esses ambientes. E aí eu vou lá e percebo que foi uma reunião de manhã, tarde e noite, que você não perdia nenhuma conferência, não dava. E eles aceitaram o meu único dedinho nessa conferência, que era levar os alunos de pós-graduação. Né? Eu falei, não, a gente não pode fazer uma conferência nacional. A gente já era correto naquela época, antes de estar no mundo correto. Né? Sabe? Eu falei, os alunos têm que vir para cá e participar disso e dizer o que eles estão querendo, os alunos de pós-graduação. Selecionamos então um grupo de alunos do Brasil todo, cada universidade, como era feliz naquela época que tinha poucas universidades, tinha umas 30, então reunimos 60 meninos e meninas e eles foram dar a opinião deles e adoraram participar.
E a outra coisa que me deu grande presente, junto com o Sardenberg, foi o Celso Lavra, que ajudou, ele estava no Ministério das Relações Exteriores, né, e ajudou a criar a Bolsa para os afrodescendentes brasileiros se formarem para entrar no Itamaraty. E essa bolsa era veiculada através do CNPq. Que para mim foram discussões ótimas, com uma comunidade que eu conhecia pouco, a comunidade afrodescendente, né, estabeleceu uma bolsa pela primeira vez no Brasil, olhando, você vê que a gente estava muito antecipado a tudo. Mas é um período curioso ali, curioso esse negócio de você lembrar a conferência, porque o CGE foi criado ali. E depois o CGE foi criado. Depois você acaba ficando muitos anos no CGE. Etc. Exato. E o CGE foi criado com uma equipe de fundadores que era imbatível com as pessoas que assinaram a criação. Eram pesquisadores todos de excelente posição no Brasil. Então, criar o CGE e ter uma conferência que inaugura o CGE e o Evandro como presidente do CGE foi uma coisa muito, muito interessante. Foi uma conferência boa, o resultado foi excelente com o CGE, e o CGE que começou funcionando lá no fundão, né? Lá na periferia, antes de vir para o centro. E era um ambiente maravilhoso. Você saiu da presidência do CNPq e foi para o CGE? Não, teve interstício de 6 meses que o professor Krieger, acho que foi isso que aconteceu, o professor Krieger me pediu para ficar tomando conta da Academia de Brasília, ele tinha um escritório. E ele falou, você não quer ficar? Eu falei, bom, eu fico um pouco, porque eu estava indo para São Paulo, né? Aí nesse ínter, lá vem o Evandro de novo, aí ele não veio com a Marisa Cassim, ele veio com a Silvia Velho me cantar para ficar no CGE. Mas aí era uma coisa que eu queria fazer, né? Porque o que esse intervalo de 6 meses na academia me deu um susto, porque tinha todas as reuniões dos fundos setoriais que recebia esses indicados da Academia Brasileira de Ciências, e que para mim era uma surpresa, porque eles não tinham nenhuma informação do que a Academia Brasileira de Ciências gostaria que eles discutissem ali. Eles vinham com sua agenda pessoal. E eu falei, professor Krieger, eles vêm representando a academia, mas a academia não diz para eles a ideia do que estão pensando. Isso não pode acontecer. Aí o professor Krieger falou, é verdade, vamos pegar. Aí ele começou a fazer reuniões antes das reuniões, não para dizer para o indivíduo, você vem aqui para me obedecer, não era nada disso, mas a própria academia tinha que ter uma opinião do que em que aplicar o dinheiro, do que sugerir para aquela comissão que era de agentes públicos federais, de acadêmicos, e que tinha academia, e dos empresários, poderia tocar e fazer junto. Quer dizer, você não vai representar a academia e chego lá e eu falo o que eu quero. Não tinha que ter pelo menos um discurso afinado. E acho que aí deu certo aí o CGE. O CGE, o senhor trabalhou em que área no CGE? CGE, eu fiquei como assistente da presidência do CGE, porque eu não queria um cargo executivo de novo. Eu estava saindo de uma coisa executiva e eu queria aprender o CGE. Porque quando o Evandro falava de todo esse trabalho, sabe, vamos fazer um planejamento, mas não é um planejamento empresarial, é um foresight, é um planejamento de futuro. Isso era uma coisa que eu queria muito aprender, a metodologia, e lá era o CGE que tinha esse domínio à época, o que eles tinham na mão, né? Então foi muito bom. E estar com o Evandro foi, né, o Evandro, o Lélio, o Silvia Velho, que são pessoas que a gente se divertiu muito fazendo. Tanto que nós 4 ali, né, o Evandro, a gente chamava aquela sessão do Olimpo do CGE, Olimpo, porque a gente ficava só discutindo os altos casos, né? A gente não punha a mão na massa, mas a gente pôs muita mão na massa, assim. Mais recentemente, agora trazendo então a história mais para perto, o senhor também coordenou, foi um dos coordenadores do Plano Nacional de Pós-Graduação. Eu acho que essa experiência toda que o senhor está descrevendo até agora o prepara para um debate Exato. Tão desafiador como esse. Quer dizer, queria que você contasse um pouco. Ele teve desafios por várias razões, porque ele foi montado nos últimos 6 meses do governo Bolsonaro. Então ele já era visto em si como uma coisa bolsonarista e que só podia ser ruim. Quando a professora Cláudia liga para minha casa, não sabia nem como ela conseguia meu telefone, ela era presidente da CAPES na época,
o senhor podia vir a Brasília, nós vamos fazer uma reunião aqui, gostaria que o senhor estivesse presente. Você fala, vou. Eu não sabia para que era. Chego lá, ela fala, aqui nós vamos fazer uma reunião para criar a comissão do PNPG. Falava, bom, e meu papel, o senhor vai ajudar a gente a formar essa coisa. Mas ela tinha já todos os nomes que ela já tinha convidado. E de repente eu chego e ela fala, mas o senhor vai ser presidente dessa comissão. Eu falei, não. Essas coisas que acontecem, que eu falei, por que eu vou ser presidente de uma comissão se a senhora não me falou quando eu estava em casa, no telefone? Mas ela falou, não, eu sabia que eu precisava conversar pessoalmente com o senhor e pedir que o senhor assumisse isso. Eu falei, mas a senhora vai permitir que eu diga uma coisa nessa reunião, então? Eu aceito, mas que vai ser a minha última atividade educacional em termos de país. Eu vou continuar dando aula, vou continuar tendo aluno, mas não quero mais saber, porque essa vai ser minha última contribuição. Eu entendo que eu tive uma formação para ajudar, entendo que a pós-graduação não é aquela que eu vivi, não é aquela que eu... Não é? E talvez a gente possa fazer alguma coisa para melhorar. Vi os nomes do 38 que estavam na lista, tinha gente muito boa, tinha gente que eu nunca tinha ouvido falar, mas estava Helena Nader, estava o Carlotti, estava gente que eu respeito e que eu falei, bom, com eles eu vou junto, né? Não estou sozinho. Não era eu e um montão de bolsonaristas, era gente que pensava ciência e educação de uma forma muito mais interessante. E aí, quando mudou, a gente levou muita pedrada. A gente sabia que ia levar pedrada quando foi eleito Lula, né, no final do governo Bolsonaro, e o Brasil resolveu achar que a gente era o saco de pancada dele, de uma forma que nós estávamos fazendo um projeto para o Bolsonaro, eu nem tinha ideia, não tínhamos nem começado, nós estávamos tentando entender o que era. E o que eu disse para essa comissão é que antes de começar qualquer atividade de futuro, eu quero saber conceitos, quero definir conceito. O que é pós-graduação, o que é mestrado, o que é doutorado, o que é pós-doutorado, o que é um programa, o que é um curso. Eu quero definições e conceitos, porque senão a gente vai estar trabalhando como se fosse uma continuação e a gente sem saber o que é avaliação. Eu fiz todas essas perguntas. E eles ficaram muito bravos comigo, já não tinha começado nada. Mas aí já estava apanhando quando a única coisa que eu falei é ligar para o Sérgio Rezende e falar, a gente precisa conversar, o Sérgio estava na equipe de transição. Falei, ou para a gente não dizer que a gente está abandonando, mas porque vocês querem que a gente saia. Porque nós não vamos pegar a malinha, vai embora, abandonar o navio. Não. Se quiser que a gente saia, a gente faz de público, onde os 38 via internet, com a comissão de transição, e a gente fala, você fala, nós vamos criar uma outra comissão, porque está na hora, precisa criar a comissão. Aí, durante essa reunião, ele perguntou o que a gente estava fazendo, eu expliquei para ele qual era o desenho que eu estava começando a desenhar. Aí ele falou, não, é isso mesmo, não temos que tirar ninguém, não tem que pôr ninguém, se vocês quiserem, a gente quer que vocês fiquem. Depois, em seguida, com a indicação da Mercedes, a Mercedes me chama e diz, professor, não saia. Nós não temos nenhum interesse que isso seja desfeito. Mas aí foi muito complicado, né? Porque toda essa discussão para mim foi muito útil. Mais uma vez eu reaprendi o que era pós-graduação no Brasil e vejo que nós fizemos um caos, nós aumentamos o número. Eu acho que existe uma razão para a gente querer ter mais pós-graduação no Brasil, mas a qualidade pagou caro, como tudo que a gente faz, um crescimento numérico, tanto que a quantidade que nós queríamos formar de doutores, 20 mil por ano, foi alcançado, agora em 24 ou 23, não lembro qual é o ano, mas não é da qualidade que a gente sonhava. Quer dizer, o plano que resultou... Em termos numérico, ele cresceu, mas em termos de qualidade, ele não cresceu, caiu, né? Como você pode ver, as publicações até 2012 foram subindo, depois foram caindo em revistas consideradas boas. A gente fez um certo melô na avaliação para ver se dava um jeito. Eu acho que não foi bom para a pós-graduação. E a gente tenta recuperar isso, porque a pós-graduação virou um ambiente absolutamente de realização de números, número de papers, número de orientados, tempo de doutorado, tempo de mestrado, e ninguém olhava para esse aluno que era formado, ele tinha que defender uma tese.
E eu, mesmo antes de fazer tudo isso, eu sempre disse que a tese era uma consequência da pós-graduação, mas não era o objeto da pós-graduação. A tese que você dá para o aluno fazer é para ele ser treinado. Você treina o indivíduo a ser cientista. Ele não é. Mas não é defender a tese não é dele. A tese, na maioria das vezes, a não ser na área de humanas que ainda pergunta o que você faz, o resto não. Você dá o tópico para o indivíduo desenvolver, através do qual ele vai ser o aprendiz de cientista. Então a tese não é nada. E é a tese que dá o título para ele. A gente não avalia o indivíduo. Você não pode perguntar para ele uma coisa fora da tese. Não pode, a lei não te permite. Você tem que perguntar o que está na tese. Você não pode perguntar o que você acha desse assunto no mundo. Quem que você conhece do mundo que trabalha na tua área? Qual é os turning points da sua área de pensamento? Você não pode falar isso para o aluno em defesa de tese. E aí você ficou com técnicos respondendo uma parte, estou falando na minha área, para o neuro, que ele trabalhou com o neurônio 205, o do 300 ele não tem ideia de onde fica. Ele não é um cientista, ele não entende aquilo no conjunto do avanço do conhecimento da área dele. Portanto, ele não contribui para o avanço, ele contribui para insistir naquilo. A maioria repete seus orientadores, ou ficam na mesma linha dos seus orientadores, com as mesmas perguntas dos orientadores, e não vem saída. Então nós criamos um grupo de pessoas que se esforçaram demais, não estou dizendo que foi fácil, mas de tarefeiros, e não de pensadores da ciência brasileira. O que é que a ciência pode dar de retorno para esse país? Nós não fizemos isso. Nós fugimos como a autonomia intelectual, aliás, que temos aqui a Nina Ranieri, que nos dá banho do que falar autonomia. O que é autonomia? Não é você sair com dinheiro público e fazer o que você bem entende com ele. Você tem um certo caminho, Você pode, desde que a tua pergunta tem que ser coerente dentro de uma linha. E aí sai um paper, não sei se vocês viram no ano passado, no final do ano passado, que no mundo todo 85% da pesquisa você pode jogar no lixo. Porque ou a pergunta não está bem elaborada, ou usou o método equivocado, ou não interpretou bem o resultado. Quer dizer, 85% do mundo é muito grande. O quanto a pandemia complicou isso? Eu acho que a pandemia deu liberdade para que a gente fizesse menos atenção aos alunos. Porque você foi orientador, todo mundo aqui teve uma experiência, você sabe que é uma coisa diária, não é uma coisa que você faz um encontro mensal ou semestral. Não, é o comportamento do indivíduo que você tem que controlar. Não é o que ele escreve no papel, não é a pesquisa que ele fez na bancada, não é nada disso. É o comportamento dele frente à dúvida. Porque ele tem que ter dúvida. Se ele não tem dúvida, ele não é cientista, ele não tem dúvida. Agora, como é que muda isso? Quer dizer, muda isso do plano de governo, muda isso na universidade? Não, o que a gente pôs, que eu pus no plano. Depois do plano estava feito, eu escrevi uma introdução. Espero que as pessoas pelo menos leiam a introdução. Porque o que eu disse é que nós temos que recolocar o aluno no centro da pós-graduação. Ele é o objeto inicial e final da pós-graduação. E ele tem que ter algumas qualidades, ele tem que ter uma prontidão intelectual frente ao conhecimento. Ele não pode achar, ele tem que estar no momento que ele termina a pós-graduação, termina o doutorado, que ele domina a área dele, ele não pode dominar toda, mas aquilo que ele se dedicou. Quem são os grandes caras? Qual foi aquilo que te fez querer seguir esse caminho? O que é que você aprendeu com isso? E eu vejo que não, as pessoas terminam a pós-graduação e não têm ideia, fora daquilo que está escrito naquela tese, ele não tem ideia. E aí vai para o pós-doc, se perde, fica... Quer dizer, eu sempre falo isso, mas existem raras exceções no Brasil, como para tudo. Tem gente maravilhosa, tem orientadores fantásticos, mas não é o que a gente tem de exemplo no Brasil. Eu visitei em 23 todo o Brasil em termos de pós-graduação. Eu encontrei grupos de universidades razoavelmente bem ranqueadas, onde nenhum orientador tinha saído do Brasil. Nenhum. Foi para um congresso no exterior. Ele não tem ideia do que os pares fazem ou como discutem. Por que você precisa sair do Brasil? Não é porque você vai aprender mais ou vai mudar sua cabeça. Não, você vai ver como é que o teu problema é visto por num outro local do mundo. E aí você vai tentar conciliar essas duas formas de ver a coisa. E se você não faz isso, não adiantou nada. Você foi fazer tarefa nos outros lugares. Então faz aqui no Brasil, vai fazer tarefa aqui mesmo. O que você ganha de ir para outro lugar é ver o seu problema pelos olhos de outras pessoas.
E isso é o que é importante para a ciência. Então eu digo que para ter esses alunos com prontidão intelectual, agudeza acadêmica, né? E olhar para fora do muro, porque após o que fez as universidades, criou muros que não existiam, para não olhar para fora. Você não tem razão de levar o seu problema. A pobreza não entra numa pesquisa de laboratório de nutrição. A nutrição faz outra coisa. Quer dizer, estou só pegando um exemplo que é grosseiro meu fazer isso. Mas é o que a gente vê. Então, talvez a gente precisasse ter novos professores, porque eles foram formados nesse padrão. A maioria dos jovens orientadores hoje foram formados nesse padrão que eu critico, que foi de 2000 para cá. Até 2000 a gente podia dizer que esses orientadores estavam além, estavam preparados para enfrentar o universo científico. De 2000 para cá, eu acho que houve uma diminuição muito grande daqueles que estão preparados para individualmente ou em grupo ou não sei o quê, tocar a ciência para frente. E não repetir aquilo que está todo mundo fazendo. Eu acho que existe isso no Brasil, e o Brasil precisa recuperar esta coisa que nós tivemos da pós-graduação até 2000. A pós-graduação até 2000, e aí foi a dor do crescimento que a gente fez. Talvez você tenha uma movimentação das universidades nesse momento para fazer alguns experimentos. Exato. Que talvez não tenha uma solução no atacado do que fazer. Não dá, eu sei. Mas disso. Eu acho que vai ter, eu vejo o pipocar de experimentos, de tentar mexer aqui, tentar mexer ali, encurtar os prazos, focar no aluno, focar na qualidade, etc. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que você avalia a experiência do cara em Ilum? Porque era um negócio completamente diferente. Né? A Ilum, para mim, foi um desafio, porque quando eu encontrei, primeiro dia que eu fui para lá, numa conversa sobre a minha estadia no CNPEM, o Rogério chegou para mim e falou assim, professor, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Eu falei, então deixa comigo. Se não sabe, eu sei. Ele era uma pessoa extremamente difícil, né, de trabalhar, ele tem aquela coisa, a carreira do físico, vocês, das exatas, é uma dureza muito grande. Aí eu falei para ele, levei, falei, aliás, acho que você lembra de um artigo que fizemos para a FAPESP no 2008, 2007, sobre convergência do conhecimento. Que eu acho que é isso hoje que o mundo precisa. Quer dizer, que as pessoas não dividam mais nada em disciplina. Não existe mais disciplina. Você precisa ter o quê? Levar as pessoas que sejam bem formadas em cada uma delas e pôr todo mundo junto para discutir. E aí quando eu vejo lá, que tinha várias pessoas colaborando, e eu lá brigando para fazer alguma coisa, que falava, eles queriam que a linha mestra fosse física. Eu falei, não, que física? Ciência. Se eu pegar física, nós vamos formar físico. Não, nós vamos pegar uma outra coisa que nunca se fez nada. Aqui nós vamos começar com a membrana da célula, eu quero saber a física, a química, a biologia e, se possível, a filosofia da membrana da célula. E aí comecei a chamar gente para fazer essa discussão. Né? E aí, quando construí o programa, era exatamente isso. Você vai construindo o programa com um tema e todos os... E aí foi muito interessante porque surgiu aquela área física, que era onde ia ser construída a escola, que me deram aquela planta e os meus colegas tinham feito salinha de professor, tudo divididinho. Eu falei, tem que ter uma sala para os professores, porque se eles não conversarem, o curso acabou. Eu falei, o curso acaba e vira como qualquer outro que dê. Então, para que fazer mais um curso com a USP, logo ali, com a Unicamp aqui? Para quê? É um curso que tem que ser inédito. Inédito na forma de crescimento da intelectualidade. Então eu falei, não dá, os projetos de pesquisa que você pega hoje no mundo, na Europa, são todos convergentes. Você não pega o gene do diabetes, você pega a diabetes. Se por diabetes você precisa chamar também o dono do supermercado, ótimo, porque ele tem que esconder o açúcar, tem que aprender ele também, faz parte da vivência. Né? Então isso tudo para mim foi muito interessante, eu pus isso em prática. Chamei os colegas, fizemos uns brinquedinhos para mostrar o que era convergência. Você pega a célula, pega a matemática, pega a física, bioquímica, tudo isso. Então foi muito interessante. E os professores que eu comecei a agrupar em torno, mas depois aí, quando começou a pandemia, eu falei, não. Bom, professor, finalmente vamos falar do seu momento atual. Você é um dos coordenadores do Programa de Ética e Integridade em Pesquisa da FAPESP.
Então, a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: em tempos de redes sociais, fake news, desinformação, como estamos em matéria de ética e de integridade? Eu acho que o mundo todo está passando por um período que varia um pouco dependendo do desenvolvimento científico desses países, em que posição estão, né, e de quanto que existe uma pressão externa em cima do pesquisador. Além daquilo mesmo que você quer, do prestígio, da sua capacidade, que já é uma pressão que você pode se impor. Eu quero ter trabalhos nas melhores revistas do mundo, que não é fácil, né? Então, tudo isso implica em uma disciplina muito rígida e um amor à ciência. Um amor à ciência que você se compromete com a verdade. Não estou dizendo que a gente, às vezes, não mete os pés pela mão. Todo mundo mete o pé pela mão. Mas você tem que ter um compromisso com aquilo que é um dado para a humanidade, né? Você sempre tem essa ilusão. Meu dado pode contribuir para a humanidade. E se o dado não for verdadeiro, você está, né, fazendo uma grande sacanagem com a humanidade. E aí isso é uma coisa que você nota que em alguns países houve pressão muito grande, quando se criou aquela frase horrível, ou publish or perish, né? Ou você publica ou você morre, que era dos anos 80, essa frase foi uma tragédia, todo mundo tinha que publicar. Mas naquela época as revistas ainda mantinham um certo crivo, né? Que se publicava através de... Você podia dizer que existia um crivo também de norte e sul, que também era evidente, né? O trabalho que você mandava demorava 8 meses para devolver, e o trabalho do cara ele mandou num dia, no dia seguinte já está publicado. Quer dizer, isso tudo porque todo mundo desconfia. A humanidade científica é a mesma, pode-se gostar muito quando se encontra num congresso, né? Oh, você que é do Canadá, você que é da África, pode fazer toda essa encenação, mas no final você tem a mesma problema de relação com o diferente, com o outro, com a forma de olhar o problema. E depois, se você está num país bem desenvolvido, a sua forma de ver o problema é o melhor do mundo, né? Então isso já é um estigma muito grande. Aí eu encontro aqui na FAPESP um ambiente que eu já sabia, obviamente que a gente sabia que tinha uma pessoa aqui que cuidava da ética, porque quando eu fui, da última vez que fui para o reitor de pós-graduação em pesquisa, né, foi na gestão já última, antes da minha aposentadoria, eu fiz o padrão de ética, que era 2013, a FAPESP saiu em 2013, né? Acho que em 2015 nós pegamos da FAPESP e fizemos um que adaptasse para a universidade, porque nós não tínhamos a mesma estrutura da FAPESP, né? Então fizemos lá um código que eu gostei muito de ter feito aquele código. E aí quando eu chego aqui eu vejo que aquele código ainda era o mesmo, que a gente precisaria talvez atualizar e adaptar. O Márcio também, o diretor científico Márcio, já tinha mais ou menos a mesma ideia, e foi uma coisa boa da gente poder trabalhar uma nova versão desse código, porque o mundo correu muito, e aí eu fui olhar o mundo. E aí você vê que é uma brutalidade. Você tem hoje 1000 associações, quer dizer, associações importantes que estão justamente pegando fraude e pondo na rua. Sejam ONGs, sejam ambientes de revista, que vão colocando na rua, dizendo que o indivíduo fez, ou criou dados que não existem, ou interpretou errado, ou interpretou a favor dele, mudou a estatística, ou fez uma estatística que era favorável a ele, não apropriada para o desenho experimental. Quer dizer, a estatística que você propõe depois, né? Depois de tudo você propõe a estatística. E a outra coisa é as imagens, que você pode hoje, né, trabalha de baixo para cima, de cima para baixo. E na área biológica isso é muito fácil, porque você usa muita figura de tecido, né? E é difícil se reconhecer a olho nu as posições, se o indivíduo virou a célula para cá, porque as células são muito parecidas. E agora com esses instrumentos que nós temos de varrer tudo, né? Varre imagem, varre texto, e ver as semelhanças e as proximidades, aí você vê que muitos no mundo todo, o primeiro país europeu, qual é? A Inglaterra. Surpreendentemente, que é um país tradicional, de boa ciência, é o país que mais tem fraude científica. A Inglaterra, segundo a Alemanha. Eu fiz uma enquete com meus alunos, todo mundo falou Itália, lógico, latino, a gente acha que a Itália, Portugal e Espanha. Não, Inglaterra. E a China? Né? A China, que hoje é a campeã do mundo, né? E aí tem um trabalho no chinês que é muito interessante falando disso,
que ele pegou várias pessoas que foram pegas fraudando e fez questionários sem nome, sem nada. Eles dizem que a pressão institucional em cima deles era uma brutalidade, tinha que publicar 15, 20 por ano. Se você não faz isso, então só inventando. Porque tem área do conhecimento se você, que não dá para você fazer tanto. Mas era uma norma, senão você perdia o emprego num país mais ditatorial como a China. E a China fez aquela lei de quantos que vão ser excelentes, quantas universidades excelentes eles querem num curtíssimo prazo de tempo. Então tem que ter, né? E aí você tem que só no ano passado, acho que foi mais de 10 mil artigos retirados da China. E que não é só o fato do indivíduo ter feito, o problema não é o fato do indivíduo ter feito. Ele faz, ele tem que ser punido, ele tem que ser alertado, e não estamos aqui para determinar a pena de ninguém, é educar para que isso não aconteça. Você tem que pegar principalmente o jovem e dizer, isso não se faz. Isso é pior que pecado mortal, não faz. Né? Tudo que você vê do outro, você diz que é do outro. Você não inventou, não é obra tua. Né? E porque hoje você pega, para de ser bobo, você quer ser pego, figurinha, não adianta você pegar a mesma figura, pôr assim, assado, porque a gente pega. Então você tem que educar o jovem para isso, para que não ocorra. Porque é o compromisso com a ciência. Num país onde a maioria do dinheiro é público, você está trapaceando com o público que acredita no que você faz. E se a gente perder o crédito do público, acabou a ciência. Né? Agora, o que nós temos também no mundo todo é a inveja do outro que conseguiu uma verba. Então você deda ao outro. Que é uma outra coisa péssima. Você suspeita e aí você atrasa a vida do outro. Né? Então alguém, vamos supor, não estou falando de nenhum caso específico, mas imagina que você conseguiu bilhões do NIH nos Estados Unidos. O outro vai lá e fala, ele tem um montão de trabalho que não são verdadeiros. Aí então o cara provar aquilo, já passou um tempo e é uma maldade fazer isso. Né? Então eu acho que é um trabalho muito mais de educação, né, do que identificar os erros. A gente tem que identificar os erros para que não aconteça com o dinheiro público do Estado de São Paulo. E nós fazemos, por isso que eu acho que foi bom ter 3 agora, porque ninguém manda em ninguém, a gente não tem o poder. É o grupo de 3 pessoas, né? O Tiago Paixão, a Audrey Borges Silva e eu. Nós 3 não existe quem manda e quem obedece. Os 3 discutem juntos e argumentamos entre nós para chegar ao consenso de 3 pessoas de ambientes diferentes. Né? De forma que a gente não se pegue também defendendo ou acusando, não é só... E aí a gente fala, né? Peraí, você está pegando pesado. Não é bem assim. Porque o que nós queremos é o quê? Que não aconteça isso da forma que acontece em São Paulo. Né? Nós não queremos que os jovens comecem a viver nesse ambiente. Mas eu acho que nós temos que forçar as escolas, todos os programas de pós-graduação, discutir esse assunto com o aluno. Eles não têm isso nas universidades, na maioria das universidades, nem as universidades têm. Nós vimos aqui que a FAPESP fez um encontro onde muitos dos grupos de pesquisa de São Paulo, hospitais individuais, diziam que eles não têm comissão de ética. Como pode? Não dá, você lida com o humano. Então, eu acho que a gente pode educar e eu acho que vai sair todo mundo bem. Eu acho que o futuro promete se a gente conseguir educar o jovem e ver que é mais um problema de educação mesmo do que daquela velha esperteza, né? Eu faço aqui, ninguém vai saber, é bobagem. Você está prejudicando muito mais. Porque na hora que você publica um paper que é falso, até que seja descoberto, muita gente já usou. Todos esses que leram e usaram a sua teoria, o seu padrão, eles se ferraram. Quer dizer, você prejudicou não só a ciência, mas um montão de gente que acreditou em você. Isso é horrível, né? Professor Esper, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Foi bom. Aprendi muito. Falei muito, mas tudo bem. Foi ótimo. Ótimo. Tá bom. Ótimo. Obrigado.